O contrato bilionário estava a segundos de ser cancelado. O tradutor sumiu. O investidor estrangeiro começou a falar e ninguém entendeu uma palavra. Do lado de fora, um homem que dormia na calçada respondeu no mesmo idioma, sem hesitar. E tudo mudou naquele instante. Dentro da sala, o silêncio ficou pesado demais para parecer profissional. O investidor terminou a frase e cruzou os braços, esperando resposta. Nada veio. O bilionário lançou um olhar rápido para a assistente. Ela já digitava freneticamente no celular, tentando encontrar o tradutor desaparecido. Sem sinal, sem retorno, sem solução. O relógio na parede parecia alto demais. Cada segundo custava milhões. O investidor falou novamente, mais rápido agora. O tom firme, impaciente. Não era apenas uma conversa, era um teste. E eles estavam falhando. Um dos executivos tentou arriscar uma resposta em inglês. O investidor franziu a testa, interrompeu no meio da frase. Voltou ao idioma original, ainda mais frio. A mensagem era clara: ou entendem, ou acabou. O bilionário respirou fundo, tentando manter o controle. Aquela negociação levara meses. Viagens, estudos, promessas. A empresa inteira dependia daquele acordo. Ele se inclinou para a frente, forçando um sorriso diplomático, enquanto murmurava para a equipe: precisamos de um tradutor, agora. Mas ninguém tinha. Do lado de fora do prédio, o barulho da cidade seguia normal. Carros passando, pessoas entrando e saindo. Segurança na porta observando o movimento. Encostado próximo à calçada, quase invisível entre as sombras do vidro refletivo, o homem do papelão levantou a cabeça. Ele ouviu a porta abrir bruscamente quando uma assistente saiu apressada, falando nervosa ao telefone. Ela repetia a mesma frase, desesperada: não temos tradutor. Ele não apareceu. Estamos perdendo o contrato. O homem permaneceu imóvel por um segundo. Então, de dentro da sala, através da porta ainda entreaberta, veio outra frase do investidor. Longa, técnica, naquele idioma raro. O homem fechou os olhos por um instante e traduziu em voz baixa. Perfeito. A assistente congelou, virou lentamente na direção dele. A assistente ficou parada, encarando o homem como se tivesse ouvido algo impossível. O que você disse? Ele repetiu a tradução, agora olhando direto para ela. Calmo, preciso, sem tropeçar em uma única palavra. Dentro da sala, o investidor voltou a falar, a voz mais alta, já irritada. O homem escutou por meio segundo. Ele está dizendo que, se não responderem agora, considera a reunião encerrada e leva a proposta para outro grupo. A cor sumiu do rosto da assistente. Não havia tempo para questionar, só para agir. Ela abriu a porta da sala sem pedir permissão. Senhor, acho que encontramos alguém. Todos olharam confusos quando o homem entrou atrás dela. O contraste foi imediato. Terno caro de um lado, roupas gastas do outro. Alguns executivos trocaram olhares desconfortáveis. Um deles chegou a se levantar, pronto para barrá-lo. O bilionário ergueu a mão, hesitante. Você fala o idioma dele? O homem não respondeu. Apenas virou para o investidor, que observava a cena com curiosidade crescente. O investidor falou uma frase curta, direta, testando. O homem traduziu na hora. Tom exato, sentido completo. A sala ficou imóvel. O investidor falou novamente, mais longo, mais técnico. Outra tradução perfeita, sem pausa, sem esforço aparente. Agora não havia dúvida, só incredulidade. O bilionário se inclinou lentamente na cadeira, avaliando aquele desconhecido como se estivesse tentando encaixar uma peça impossível no quebra-cabeça. Continue, disse quase num sussurro. O homem assentiu. E pela primeira vez desde o início da reunião, a conversa começou a fluir. Pergunta, tradução, resposta, tradução. O ritmo voltou. A tensão diminuiu.
Mas algo novo surgiu no ar. O investidor já não olhava para o bilionário quando falava. O olhar dele estava fixo no homem, como se estivesse mais interessado nele do que no negócio. O investidor interrompeu a própria frase no meio, olhou fixamente para o homem e mudou de idioma, sem aviso. Uma língua diferente, mais difícil, pouco ensinada fora de círculos diplomáticos. Alguns executivos nem perceberam a mudança, mas o bilionário percebeu o silêncio tenso que se instalou. Era um teste. O homem ouviu, traduzido, sem hesitação. O investidor inclinou levemente a cabeça, um brilho discreto nos olhos. Mudou novamente. Outro idioma, mais técnico, mais formal, repleto de termos jurídicos. O homem acompanhou, traduzido, com precisão cirúrgica. Agora não havia desconforto na sala. Havia algo pior, admiração. Um dos diretores, ainda desconfiado, decidiu pressionar. Pergunte a ele qual foi o impacto cambial médio nas últimas 3 fusões do setor dele. O investidor respondeu em um terceiro idioma. O homem escutou. Traduzido, a pergunta voltou. A resposta veio, fluida, coerente, profunda. O bilionário percebeu naquele instante que o controle da reunião não estava mais apenas nas mãos dele. O investidor sorriu pela primeira vez e falou algo mais longo, mais complexo, um 4º idioma, depois um 5º. A cada troca, o homem acompanhava, sem esforço aparente, sem procurar palavras, sem demonstrar surpresa. Quando o investidor finalmente parou, o silêncio era diferente do anterior. Não era tensão, era reconhecimento. Quantos idiomas você fala? Perguntou o bilionário, agora incapaz de esconder a curiosidade. O homem respondeu simples. 8. Ninguém riu, porque ninguém duvidava mais. Mas a pergunta que começou a crescer ali dentro não era sobre idiomas. Era sobre como alguém assim estava dormindo na rua. E o investidor parecia já saber algo que os outros ainda não sabiam. Ele se inclinou para frente e falou, mais devagar desta vez, como se estivesse prestes a revelar algo maior. O investidor não falou com o bilionário, falou com ele, em um 6º idioma, mais suave, quase íntimo. O homem respondeu no mesmo tom, sem traduzir. A sala inteira ficou excluída da própria reunião. O bilionário tentou intervir. O que ele disse? O homem demorou 1 segundo antes de traduzir. Ele perguntou onde eu aprendi. O investidor continuou. Uma pergunta mais longa agora. Um nome foi mencionado. O homem respirou fundo, traduzido. Ele trabalhou na Embaixada de Genebra, Departamento de Mediação Internacional. O bilionário piscou. Trabalhou? O investidor inclinou-se ainda mais. 7º idioma. Dessa vez, mais técnico. Códigos, siglas, referências diplomáticas que nenhum dos executivos reconheceu. O homem respondeu. Não como tradutor, como igual. A tensão na sala mudou de forma. Já não era sobre perder o contrato. Era sobre perceber que alguém ali havia sido profundamente subestimado. O investidor então disse algo mais curto, direto. O homem traduziu. Ele disse que se lembra de mim. O silêncio ficou absoluto. O investidor completou. Agora no idioma original da reunião. O homem traduziu firme. Ele disse que eu fui um dos melhores negociadores multilingües que já conheceu. Os olhos do bilionário se estreitaram. Então, o que aconteceu? O homem ficou em silêncio. O investidor respondeu por ele. Em voz baixa, o homem traduziu apenas parte, um erro político, um conflito interno. Ele assumiu uma responsabilidade que não era só dele. Nada dramático, nenhuma vitimização, apenas fatos. Mas o peso daquilo era suficiente. O investidor então fez a última pergunta. No 8º idioma, o homem ouviu e respondeu, dessa vez, sem traduzir, porque o investidor não precisava. Eles se entenderam.
E naquele instante, algo invisível mudou de lugar naquela sala. O investidor recostou-se na cadeira, mas não voltou a olhar para o bilionário. "Continue", disse ele, agora falando devagar no idioma principal da reunião. Mas quem conduzia o ritmo já não era mais o dono da empresa. Era o homem que, horas antes, ninguém deixaria nem entrar no prédio. As próximas perguntas do investidor vieram mais complexas. Estratégia de expansão, garantias jurídicas, riscos regulatórios. Cada resposta do bilionário passava primeiro pelo homem. E não era só tradução, era lapidação. Quando o bilionário falava algo impreciso, o homem reorganizava a frase, tornando-a clara. Quando a resposta saía vaga, ele ajustava o tom, acrescentava o contexto necessário, evitava ruídos culturais que poderiam soar como arrogância, sem roubar protagonismo, mas elevando o nível da conversa. O investidor percebeu. Começou a direcionar as perguntas olhando diretamente para ele. Pergunte ao seu cliente como pretende lidar com a cláusula de transferência tecnológica. O homem não apenas traduziu, virou-se para o bilionário e explicou em voz baixa. Se responder rápido demais, parece que não avaliou o risco. Se hesitar demais, parece inseguro. Seja específico sobre a fase 2. O bilionário assentiu, absorvendo. Respondeu. O homem traduziu. O investidor sorriu. Pela primeira vez, anotou algo positivo. A sala percebeu o que estava acontecendo antes mesmo de admitir. Sem aquele homem, o contrato já teria morrido. Com ele, o acordo não só sobrevivia, começava a ganhar força. Minutos depois, o investidor fechou a pasta lentamente. "Aceito os termos", disse. O ar saiu dos pulmões de todos ao mesmo tempo. Meses de negociação decididos em uma frase. O bilionário finalmente relaxou na cadeira, o alívio quase visível. Mas antes que alguém comemorasse, o investidor acrescentou: "Sob uma condição." O silêncio voltou, imediato. Ele apontou discretamente para o homem. "Quero falar com ele depois. Não com a empresa, com ele." E a sensação dentro da sala mudou outra vez, porque agora a pergunta já não era se o negócio seria fechado, era o que viria depois disso. A sala esvaziou-se mais rápido do que qualquer reunião anterior. Executivos saíram falando baixo, alguns ainda tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. O contrato estava salvo, assinado, histórico, mas o investidor permaneceu sentado. O homem também. O bilionário fechou a porta com cuidado, como se aquele momento exigisse silêncio. Por alguns segundos, ninguém falou. Então, o investidor se levantou e caminhou até o homem, parando a poucos passos dele. "Eu realmente me lembro de você", disse, agora sem pressa. "Você sempre foi melhor entendendo pessoas do que apenas palavras." O homem não respondeu, apenas ouviu. O investidor continuou. "O mundo corporativo perde talentos por política, e a rua acaba recebendo pessoas que nunca deveriam ter sido esquecidas." O bilionário observava, atento, calculando. Aquela reunião tinha mostrado algo que dinheiro nenhum compra. Competência rara sob pressão real. Ele decidiu agir antes que o investidor dissesse mais. "Quero que trabalhe comigo", disse, direto. "Cargo executivo, equipe própria, salário alto. Começa hoje." A proposta caiu na sala como algo inevitável, natural até. Qualquer pessoa aceitaria. O homem olhou para ele, sem euforia, sem surpresa, apenas ponderando. "Por quê?" perguntou. O bilionário franziu a testa. "Porque você salvou o maior contrato da empresa." O homem balançou a cabeça levemente. "Isso é sobre hoje. Estou perguntando sobre amanhã." O bilionário não respondeu imediatamente. O investidor observava em silêncio, quase curioso com o rumo da conversa. O homem então disse calmo: "Eu não perdi minha carreira por falta de habilidade. Perdi porque ninguém quis ouvir antes de decidir. Se eu entrar,
Não quero ser o homem que traduz. Quero ser o homem que participa. O peso daquela frase mudou o ar da sala. Não era a gratidão que ele buscava, era respeito estrutural. O bilionário soltou um pequeno sorriso, dessa vez genuíno, como se tivesse percebido que a negociação mais importante do dia ainda não tinha terminado. O bilionário caminhou até a janela de vidro que dominava a cidade. Lá embaixo, pessoas apressadas, carros, movimento constante. Você está certo, disse ele finalmente. Eu ia te contratar pela habilidade, mas o que você fez hoje foi mais do que traduzir palavras. Ele se virou. Você traduziu intenções, ajustou decisões, salvou não só o contrato, mas a reputação da empresa. O investidor observava em silêncio, como se estivesse avaliando não apenas o homem da rua, mas o próprio bilionário. O homem manteve a postura firme. Então mude os termos, disse ele. Não me contrate para falar, me contrate para decidir junto. Não era um pedido, era uma condição. O bilionário respirou fundo. Aquela não era a dinâmica que ele estava acostumado. Ele sempre definia as regras, sempre tinha a última palavra. Mas naquele dia, o jogo havia sido invertido 2 vezes. Primeiro na sala de reunião, agora ali. Ele estendeu a mão. Diretor de Relações Internacionais. Participação estratégica nas decisões e liberdade para montar sua equipe. O investidor sorriu discretamente. Agora sim, murmurou. O homem olhou para a mão estendida por alguns segundos e apertou. Não por necessidade, mas por escolha. Naquela noite, ele não voltou para a calçada, mas também não saiu como alguém resgatado. Saiu como alguém reconhecido, porque a rua nunca foi a medida da capacidade dele. A invisibilidade foi, e naquele prédio de vidro, cercado por milhões, o homem mais poderoso da sala não foi o mais rico, foi o mais subestimado. Se essa história te fez repensar quem você ignora todos os dias, ou quem você próprio tem permitido que ignorem, então continua aqui no canal. Porque às vezes a maior transformação começa quando alguém finalmente decide olhar 2 vezes. Fim.